O giro hoje, altíssimo nível, José Renato Nalini, advogado, escritor, jurista, né? Já foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, atual secretário de Educação, uma pessoa que a gente diz lá no interior, polida, né? Obrigado pela participação, secretário. É uma alegria, William. Você sabe como eu admiro você. Sempre quando eu te encontro, você me diz que a maior herança que a sua mãe lhe deixou foram os livros. É isso mesmo? Com um livro você viaja sem pagar passagem, você não tem atraso de voo, você não tem extravio de bagagem. O mais importante é que você penetra mentes e consciências que você nunca mais vai poder encontrar. Quando você lê as memórias, lê biografia ou até ficção, não é? É tão gostoso quando você lê um livro que você, ao terminar, você diz: eu gostaria de ter escrito isso, não é? Ou isso já passou pela minha cabeça. O secretário de Educação sempre cuida de um vespeiro, né? Que é a educação. Que é a educação de um estado. São quantos professores e quantas escolas? Nós temos, olha, na folha de pagamento da secretaria figuram 400 mil pessoas. 400 mil. 400 mil pessoas. Quantas escolas? Você tem 5.400 escolas e cerca de 4 milhões de alunos. A secretaria fornece diariamente mais de 2 milhões de almoços. Você conhece algum restaurante, alguma empresa que tenha esse compromisso, esse desafio? Tem tudo para dar errado. Tem. Agora, eu tenho certeza, William, que as pessoas não sabem que a Secretaria da Educação, ela tem as classes regulares, mas ela tem, por exemplo, 8 mil alunos hospitalizados, crianças que não podem sair do hospital e os professores vão lá cuidar da educação. Olha, eu não sabia disso. Então, a educação domiciliar, você tem educação em assentamentos, você tem escolas indígenas, você tem escolas rurais, você tem escolas nos presídios, você tem escolas na Fundação Casa, você tem educação de adulto à noite, você tem, olha, um leque de questões tão díspares, porque para cada nicho você tem que propiciar um tipo de educação. Então, administrar isso não é fácil, principalmente num período de crise em que você tem recessão econômica, estagnação da economia. E hoje a Secretaria da Educação ela trabalha com uma categoria que está muito ressentida. Quando nós falamos em 400 mil pessoas, você não pode pensar em dar reajustes conforme eles merecem, é justo, é legítimo, mas quem diria que o Brasil iria enfrentar uma crise de tamanha gravidade? Então é muito difícil você convencer a massa toda em escala. É lógico que quando você conversa com as pessoas assim, particularmente, você tem condições de um contato direto, as pessoas são sensíveis, sabem que tem de ter um pouco de paciência, tem que continuar no sacrifício, porque o Estado não tem condições de atender de imediato as reivindicações. O resultado do Enem mostrou que das 100 primeiras escolas, as 100 mais bem classificadas, 3 apenas são públicas. Mas nós temos 70% de alunos no país na escola pública. Isso significa que o nosso ensino vai de mal a pior, não é isso? A ideia não é minha, a figura, mas o Mário Sérgio Cortella fala com muita frequência, e isso passou a ser um truísmo, que nós temos prédios do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, é verdade que nós estamos a trabalhar com gerações que já nasceram com chips, né? Já nasceram antenadas, são digitais, e o nosso raciocínio, o raciocínio da minha geração, é um raciocínio analógico. Então há esse descompasso, nós precisamos revisitar a educação,
nós precisamos dar um ressignificado à escola, a despeito de todas as dificuldades, William. É surpreendente que a escola pública de São Paulo esteja no caminho certo, porque se você verificar o IDEB, que foi feito em 2015 e agora divulgado, São Paulo, a nossa rede pública, ela está em primeiro lugar, empatada com Pernambuco, nos 3 níveis de avaliação: Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. É lógico que nós estamos muito distantes do ideal, que seria você se equiparar aos países mais adiantados. A receita seria nós despertarmos a sociedade toda para que ela leve a educação como um dever, como a Constituição manda. A Constituição fala no artigo 205, educação é direito de todos, mas é dever do Estado, da família e da sociedade. O Estado, William, está fazendo a sua parte. É lógico que nós temos um Estado que precisa de uma profunda reforma estrutural, mas o Estado de São Paulo destina 31% do seu orçamento para a educação. O ano que vem serão 33,5% do orçamento. É claro que num ano de crise, e 2017 também será, 33,5% talvez seja quantitativamente menos do que o 31% deste ano, não é? Mas o Estado está fazendo sua parte. Agora, se nós... Qual que é a parte da sociedade? A parte da sociedade é acompanhar a educação de cada criança, não é? Os pais em relação aos seus filhos, e mesmo quem não tem filho na rede pública, porque o Brasil só conseguirá ser a nação que nós pretendemos que ele seja se houver um incremento na educação. Porque a educação é a chave para resolver todos os problemas brasileiros, todos. A Finlândia, a valorização do professor, o professor sempre é a excelência de uma sociedade. O Japão também. O Japão também, né? Professor, inclusive em termos de remuneração. O professor japonês é a única profissão diante do qual o imperador se curva. Todas as outras profissões têm que se curvar perante o imperador. No Japão, é o imperador que se curva perante o professor. O professor brasileiro, ele é um coitado? Ele ganha mal, ele tem condições de trabalhos ruins e isso prejudica a educação, ou não é bem assim? Em parte, William, eu acho que realmente nós precisaríamos remunerar melhor o professor, não é? Ele merece mais. Agora, numa fase como a nossa, em que tudo está em crise, a crise política desagou numa crise econômico-financeira gravíssima, e quando você fala em termos de rede paulista, 400 mil pessoas na folha de pagamento, eu estou incluindo aí os inativos, mas que ainda dependem da remuneração do Estado. Fica difícil você atender a essa demanda, que é uma demanda justa. Michel de Montaigne, nos seus ensaios, há mais de 500 anos, William, ele dizia que nós colocamos 50 pessoas de origem diferente, de temperamento diferente, personalidade distinta, cada uma com uma ideia, concepção do que deva ser existência, etc. Você coloca todos no mesmo espaço, uma pessoa falando o mesmo conteúdo naquela aula prelecional, muito desagradável, né? Ninguém mais aguenta depois de 10 minutos, né? Cada um está viajando ali, e você depois estranha quando 4 ou 5 só desse grupo de 50 dão certo. Então a educação, ela precisa ser um projeto prazeroso, um projeto lúdico, um projeto
cooperativo, um projeto divertido. Qual a reforma que você acha mais importantíssima, se fosse falar? Tem que fazer a reforma. Reforma tributária, educacional, reforma política, reforma previdenciária. Eu começaria pela política, viu, William? Por quê? Porque as reformas, as outras, elas dependem do político, elas dependem do parlamento. Qual é o poder que tem prioridade, que tem do qual os outros dois poderes são caudatários, são súditos? É o parlamento. O legislativo, ele tem a incumbência de elaborar as regras do jogo. Então, numa concepção ideal de Estado, o executivo, ele cumpre as leis. Administrar é cumprir a lei no Estado de Direito. E o judiciário aplica a lei à controvérsia. Mas quem tem as rédeas do Estado é o legislativo. Perfeito. Obrigado pela participação no Giro. Foi uma alegria.